O tema é Justificados pela Fé, a lição 4. Deus nos salva dos nossos pecados em 3 fases. Nós temos a justificação, a santificação e a glorificação. E hoje nós vamos estudar essa primeira etapa da salvação do homem, que é a justificação. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo lá em Romanos, no capítulo 3. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É como se um criminoso comparecesse diante de um tribunal e fosse condenado à morte. Só que aí aparece uma outra pessoa, um substituto, e ele oferece, ao invés desse relato, desse registro sujo desse criminoso, oferece o seu perfeito registro de vida, que nunca cometeu nenhuma infração contra a lei. E ao invés dessa pessoa que tem o registro criminoso receber essa pena de morte, o que ele faz? Ele recebe esse histórico limpo dessa pessoa inocente e ela é então absolvida. Ela não tem que sofrer essa pena de morte. Só que alguém tem que sofrer a pena de morte. Então esse substituto que ofereceu esse perfeito histórico a essa pessoa, ele então tem que sofrer essa pena de morte. E assim a justiça ela é feita. E esse substituto é Cristo. E todos nós somos esses criminosos. Até na semana passada, que foi discutido o assunto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos aqui, todos nós, igualmente. Nenhum de nós tem nenhum mérito. Nenhum de nós tem nada de nós mesmos a reclamar, exigindo alguma parte de justiça ou alguma justificação ou algum perdão, porque todos nós pecamos. E aqui por isso que no versículo-chave diz: concluímos, pois, que o homem é justificado, ou seja, perdoado, pela fé, sem as obras da lei. Aquele relato, o registro dele já está sujo. Não interessa o quanto aquele criminoso decidisse, prometesse, dali para frente, guardar a lei perfeitamente. Ele poderia até fazer isso, só que o seu registro permaneceria sujo. Ele precisaria realmente de ter essa justiça transferida para ele, essa justiça imputada, que é isso que Cristo oferece na justificação. Cristo oferece o seu perdão, a sua morte cumpre as exigências da lei que foi transgredida. A lei transgredida exige a morte do transgressor e ele transfere também, pela fé, se nós nos apropriarmos dessa promessa, o seu perfeito histórico de vida. Isso é a justificação pela fé. Vamos ao domingo? Vamos, então, continuando em Romanos 3, ali nas nossas Bíblias, vamos ler agora os versículos 19 e 20, para nós entendermos nesse processo qual é o papel da lei, o que a lei faz. Romanos 3, versículos 19 e 20. A Bíblia diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então vamos usar o exemplo do criminoso de novo. O criminoso ele poderia dali para frente seguir a lei, obedecer à lei. Mesmo que ele fizesse isso, ele não poderia mais ser justificado, seu registro já estava sujo. A lei em si, ela não salva. Por isso que nós lemos aqui
que nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. Mas a lei faz o quê? Isso, ela nos mostra o pecado. O Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos o testemunho da senhora White que diz que nós devemos pregar tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Porque sem essa primeira etapa, a pessoa não tem uma real concepção de sua pecaminosidade e por isso não pode desfrutar do perdão pleno de Cristo. Então eu disse para ele que mesmo a lei, ela sendo... porque o Espírito Santo convence do pecado. E eu perguntei para ele, que instrumento o Espírito Santo utiliza para convencer o homem de pecado? Então conversamos um pouco e chegamos a mostrar na Bíblia que era a lei de Deus, em Romanos 3. A lei de Deus é apresentada e nós vemos essa experiência em Romanos 7, onde o ser humano primeiro ele tem um consentimento que a lei é boa, para poder então reconhecer a sua própria condição, certo? Então, quando uma pessoa rejeita a lei de todo na sua vida, nem sequer a primeira fase que eles professam, que é a única, eles podem desfrutar, que é a justificação em Cristo. Porque para que haja justificação em Cristo, é preciso que haja um consentimento com a lei que é boa, santa e justa, para poder então desfrutar, reconhecer o seu pecado e desfrutar daquele dom que Deus oferece, que é o arrependimento e o perdão. Da lei, de sua função é revelar o caráter de Deus e mostrar ao povo onde este deixa de refletir esse caráter. A lei de Deus é a expressão do seu caráter. E realmente a justificação envolve consentimento que a lei é boa e a pessoa se vê então condenada por essa lei. Mas vamos prosseguir então, na segunda-feira falamos de fé e justiça. Vamos ler o versículo 21 agora de Romanos, no capítulo 3. Então nós já vimos que a lei em si ela não pode salvar, porque a lei em si ela não pode limpar um registro ruim. E no versículo 21, lê assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E aí a explicação vem no versículo seguinte. Isto é, o que quer dizer se manifestou sem a lei a justiça de Deus? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se manifestou sem a lei a justiça. Quer dizer, no contexto aqui, Paulo está falando de justificação. Se manifestou sem a lei essa justificação que Cristo oferece. Porque nós vemos a lei não pode fazer nada, só mostrar. Mas pela fé nós podemos aceitar a justiça oferecida por esse substituto. Bem básico até agora, certo? Há várias ilustrações para mostrar o conceito de que Cristo é o nosso substituto e em nós não há mérito algum. Lá na parte da sexta-feira, uma citação extraída de Caminho a Cristo, página 62, diz: o caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus exatamente como se não houvesse pecado. Esse é o aspecto que nós tratamos aqui na justificação. E o que é justiça? Fala aqui da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 367, diz: justiça é obediência à lei. A lei requer justiça e esta o pecador deve à lei. Nós temos uma dívida, mas ele é incapaz de apresentá-la. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem e Deus recebe, perdoa, justifica o arrependido e crente e trata-o como se fosse justo e o ama tal qual ama seu filho. Então a fé ela é capaz de se apropriar desses méritos que Cristo oferece.
E todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Vamos agora para o versículo 24, Romanos 3, 24, falando sobre graça e justificação, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente pela sua graça. De novo, nós não temos nada a oferecer, então é gratuito, tudo é oferecido já por Cristo, pela sua graça. Agora, antes de definir graça, gostaria de definir aqui ser justificados. Essa palavra no grego é dikaio, que pode ser traduzida por justificar, no sentido de declarar justo ou considerar justo. E graça, a palavra em si, significa favor. E no espírito de profecia temos também uma outra definição que diz assim, na verdade é concordando com essa, Mensagens Escolhidas, volume 1, nas páginas 331 e 332, que diz assim: graça é favor imerecido. Os anjos, que nada conhecem de pecado, não compreendem o que seja a aplicação da graça para com eles. Mas nossa pecaminosidade requer a concessão da graça por parte de um Deus misericordioso. Vocês já pensaram nisso? Os anjos, eles não conseguem realmente compreender a graça de Deus. Por que não? Eles nunca cometeram o pecado, eles nunca tiveram a necessidade de receber essa graça. Mas agora com o ser humano é diferente, porque o ser humano precisa dessa graça. E além disso, ele só pode ser salvo, ele só pode ser perdoado através dessa graça. Vamos ao versículo 25 agora. Versículo 25 define bem o que é justificação. Que diz assim, falando sobre Jesus, ao qual Jesus, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão ou perdão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Essa palavra propiciação, ela é usada uma vez no Novo Testamento, que está lá em Hebreus 9:5, falando do propiciatório. Quantos aqui sabem o que é o propiciatório? Propiciatório era, como nós podemos dizer, é a tampa da Arca da Aliança. O propiciatório. Então, como assim Deus propôs como propiciatório para a fé no seu sangue? O que isso quer? Qual era a função ali do propiciatório? Que o sangue era aspergido lá, é verdade. Agora, é interessante nós entendermos propiciatório, por exemplo, em inglês é chamado de mercy seat, como se fosse o trono da misericórdia. E acontecia que no serviço do santuário terrestre, o sangue do animal tinha que ser aspergido ali em cima daquele propiciatório. Por quê? A lei, ela estava dentro da arca. E uma lei transgredida, ela exige o que do transgressor? Exige a morte. Então aquele sangue era aspergido lá no propiciatório, representando o quê? Que alguém morreu. E esse alguém que morreu por nós é Cristo. Então Paulo usa essa figura do santuário para representar a sua justiça. Sua justiça como? Pela remissão dos pecados dantes cometidos. Justificação é, eu venho contrito a Deus, eu peço perdão a Ele, e eu confesso especificamente os meus pecados, como diz lá em Levítico 5:5, e quando eu confesso especificamente, peço perdão em nome de Jesus, pelos seus méritos somente, eu recebo o perdão dos meus pecados. Quais pecados?
pecados passados. Será que eu posso fazer como um tipo de indulgência? Será que eu posso pedir a Deus perdão pelos pecados que talvez eu venha a cometer hoje ou amanhã? Não, segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, a justificação é a demonstração da justiça de Deus pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Nós vamos ver daqui a pouquinho sob a paciência de Deus. O que isso significa? Diz assim: Satanás acusou Deus de pedir da raça humana mais do que ele próprio estava disposto a dar. E a cruz refuta essa acusação. Quer ver? Vamos ver nos versículos 26 e 27. 26 primeiro. Diz assim: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Há uma transgressão, um pecado. A lei, ela exige justiça. Cristo dá a sua vida e cumpre com os reclamos daquela lei. A lei, ela pede a morte do transgressor. Cristo morreu por nós como nosso substituto e justificador. Ele ainda, além disso, ele viveu uma vida perfeita e ele transfere esse histórico dele. E com tudo isso em mente, o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta para a nossa reflexão, que está lá no versículo 27, que diz assim: onde está logo a jactância? O que é jactância? Orgulho. Onde está o orgulho? É o que? É excluída a jactância. Por qual lei? Das obras? Não. Por que não? Porque não importa o quanto eu obedeço, quanto eu seja justo daqui para frente, não adianta, eu preciso de alguma coisa, de alguém para perdoar, para limpar esse registro sujo do passado. Mas pela lei da fé, simplesmente confiando e aceitando o que Cristo ofereceu, o que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Lembrando que nós estamos falando só da justificação. Mas agora pensando nisso, será que às vezes nós não agimos com jactância? Quando eu sou duro demais em condenar um erro de um irmão, quando eu realmente uso uma medida muito pesada quando eu vejo um irmão errar, quando eu fico assim muito indignado e eu falo como se eu não cometesse nenhum erro. Às vezes nós agimos assim, não agimos? Pelo menos é uma tendência do homem. Nós, pela graça de Deus, não devemos agir assim. Mas uma pessoa que age assim, por exemplo, sempre olhando os erros dos outros, sempre caindo em cima, condenando, isso mostra o quê? Ela não entende que ela é salva pela fé, pela graça através da fé. Ela não entende, porque se ela entendesse, ela ia entender a própria culpa dela e como ela precisa da graça de Jesus para ser salva. Quando uma pessoa ela entende a graça de Jesus, a justiça, essa justiça que é demonstrada pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus também, ela vai compreendendo, ela vai demonstrar a mesma paciência para com o próximo. E Deus pode conceder isso pela sua graça. Então talvez se eu sou um pouco jactancioso, se às vezes eu me orgulho no meu coração de, talvez pelos padrões humanos, eu parecer estar um pouco acima de tal irmão X, irmão Y, isso significa que eu tenho que entender que eu sou salvo pela graça, mediante a fé, e não pelas obras. Vocês conseguem ver que a salvação pelas obras, elas podem abranger muito. Talvez muitos de nós cremos em salvação pelas obras e nem damos conta disso. Então que Deus possa nos ajudar a refletir nesse assunto, que é unicamente pela graça de Cristo que nós podemos ser salvos. Versículo 28.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Agora, estamos falando muito de fé. Seria interessante nós definirmos também o que é a fé. Só ler algumas citações. Primeiros Escritos, página 72, nos diz: a fé apreende e suplica a bênção prometida antes que esta se realize e a experimentemos. A fé é uma maravilha, ela é o veículo. Por exemplo, quando você se ajoelha e pede perdão, vamos supor que eu falei de forma dura demais com o meu irmão, certo? Aí eu me arrependi, eu vou pedir perdão a Deus. Agora, depois que eu pedir perdão a Deus, eu não vejo assim nada físico acontecer. Às vezes, não é verdade, não é isso que acontece. Às vezes você não sente que foi perdoado. Não acontece isso às vezes? Às vezes você pede perdão e você sente que foi perdoado, mas às vezes não. E lá em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 537, fala que fé e sentimentos são tão distintos um do outro como o leste é do oeste. Então, eu receber o perdão de Deus não depende de eu sentir que eu recebi o perdão de Deus, mas de eu acreditar, independente do sentimento, se eu fiz o que eu tinha que fazer, me arrepender e confessar, se é um pecado no meu coração, só para Deus, se afetou uma outra pessoa, pedir perdão a outra pessoa, e se é público, uma confissão pública. Se eu fiz isso, eu posso acreditar que Deus me perdoou, independente de eu me sentir perdoado ou não. Sentimento não tem nada a ver com fé. A fé age pela razão e não pelo sentimento. E a fé, aí a pessoa também pode fazer, bom, fé é você se apropriar dessa justiça de Cristo e ficar grato por isso. Mas será que a fé acaba aí? Gostaria de ler então uma outra citação que está em Conselhos para Pais, Professores e Estudantes, página 183, que diz assim: a verdadeira fé pergunta ao Senhor: que queres que faça? E quando o caminho é indicado pelo Mestre, a fé se acha pronta a fazer a sua vontade, sejam quais forem as dificuldades ou sacrifícios. A fé verdadeira, ela não só aceita o perdão de Deus, mas ela é 100% submissa à vontade de Deus. E é por isso que a salvação, a justiça pela fé, ela não acaba na justificação. A justiça pela fé, ela vai abranger uma outra etapa que nós não vamos estudar hoje, mas nas próximas semanas vão ser envolvidos aqui, que o autor vai comentar. Então entra também a fase depois da santificação. Eu gostaria de expandir um pouco mais o raciocínio de justificação. Porque será que justificação, ela acaba ali? É simplesmente uma pessoa recebendo essa declaração de justo e acaba por aí o perdão dos pecados passados? É interessante nós repararmos lá no versículo 25 o termo sob a paciência de Deus. Eu gostaria de convidá-los a ir lá para Romanos 2, versículo 13. Romanos 2, versículo 13, para nós vermos um outro aspecto da justificação. Romanos 2, versículo 13, diz assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E agora? Se nós não podemos, se a justificação ela não vem pela guarda da lei, por que aqui diz que aqueles que praticam a lei, eles hão de ser justificados?
É interessante. Aí eu uso uma outra ilustração. Eu digo que o que nós estamos estudando até agora é equivalente a uma liberdade condicional, certo? Quando uma pessoa ela está presa e ela recebe uma liberdade, só que é uma liberdade condicional. Ela não está totalmente livre. Eu sei que é uma ilustração pobre, mas para nós conseguirmos compreender pelo menos um pouco do que quer dizer aqui. Então ela vai, mas ela tem certas condições que ela tem que cumprir. E se ela passa aquele tempo de liberdade condicional, que eu compararia ao tempo de graça, nas condições que foram dadas a ela, então no final de tudo ela recebe aquela liberdade final. Ou seja, no final é que essa justificação ela é realmente concluída. Por isso que diz aqui, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Não adianta só dizer, eu aceito que Jesus me perdoou os meus pecados passados. E você vive uma vida caindo nos mesmos pecados e pedindo perdão. Mas diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. Eu gostaria de concluir analisando uma parábola para nós entendermos melhor esse conceito, que está lá em Lucas, no capítulo 13. Lucas 13, de 6 a 9. Que é a parábola da figueira infrutífera. Lucas 13, de 6 a 9. Que nos diz: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Essa parábola ela ilustra perfeitamente o que é justificação pela fé. Vamos lá. Há um certo homem, Deus, ele tem uma figueira plantada. Deus tem um povo, a raça humana, e vai procurar nela fruto e não acha. E aí ele fala: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Vamos dizer que o fruto é a perfeita obediência à lei de Deus. Só que quando Deus olha para o homem, ele vê transgressão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E então ele fala: corta, porque ainda ocupa a terra inutilmente. Ou seja, pecou. A lei, ela exige a morte do pecador. Se fosse assim, se nós parássemos aí nessa primeira parte de cortar a figueira, já não teria ninguém aqui nessa terra hoje. Todos nós estaríamos mortos. A justiça, Deus poderia ter feito justiça, assim, no aspecto cru, simplesmente eliminando a raça humana. Mas aí nós sabemos que envolve toda a questão do grande conflito, as acusações de Satanás, e Deus no final iria sair como injusto, ainda no fim das contas, como um Deus não misericordioso. Mas olha só o que o vinhateiro diz. Esse vinhateiro, ele é Jesus. Diz assim, no versículo 8: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Esse ano é o período de graça que Deus concede para cada um de nós. Deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Agora Deus ele vai fazer um trabalho. Ele não só imputa a sua justiça, quer dizer, depositando esse crédito na nossa conta, mas ele comunica a sua justiça, que é
santificação, a adaptação para o céu, que é o escavar, o estercar. Ele trabalha a terra, ele vai tentar fazer com que essa figueira produza frutos. E aí no final, no versículo 9 diz: e se der fruto, quer dizer, se a obra da santificação for bem sucedida, ficará. E se não, depois a mandará cortar. Por isso que diz: os que ouvem a lei somente não serão justificadas, mas os que praticam a lei serão justificados. Para aquele que receber o perdão de Deus e consentir com essa transformação na sua vida, aí ele vai ser justificado no final. Quando o caso for encerrado, quando o seu caso for passado no julgamento, essa pessoa vai ser declarada, então, finalmente, de uma vez por todas, justa diante de Deus. Mais um comentário para nós encerrarmos. É rápido e é uma coisa assim que, como você colocou aí, a questão da obra completa que Deus faz, né? E eu acredito que existe um aspecto da justificação que para mim é o mais importante, que não deveria ser deixado de mencionar aqui, que nós possamos refletir a respeito disso, é que algo acontece na justificação que vai criar a conexão de todo esse plano de salvação, de restauração que Deus tem. Ou seja, é o link entre o perdão e a segunda fase, porque elas estão conectadas, elas não se desconectam, perdão. E esse link é o que acontece, que a palavra de Deus diz que aquilo que Ele fala, aquilo tem poder criador, certo? Então, nós vimos essa semana Salmo 33, verso 6 e verso 9. Aquilo que Deus diz e logo acontece. Então, quando Deus faz a declaração que alguém que está sendo justificado, esse é justo, né, declara justo, a palavra de Deus diz em Tito 1:2 que Deus não pode mentir. Então, no momento em que Ele declara, não é apenas uma declaração legal, mas Ele está fazendo com que uma transformação, e Romanos 6 descreve como uma nova criatura que surge a partir daquela declaração. E é essa transformação que vai criar o link para a experiência de santificação que o Eric acaba de mencionar. Deus cria novos gostos, novos desejos, novos impulsos, porque a compreensão do sacrifício que Cristo fez para justificar o homem e colocá-lo em uma nova vida, cria no coração da pessoa, através da gratidão e do amor que foi manifestado, o próprio amor. E aí nós vemos que esse novo coração que a pessoa recebe, já não tem o domínio do pecado sobre ela. Ela agora é uma pessoa liberta, e é por isso que Romanos 8,32 diz que ao conhecer a verdade liberta, e João 17,17 diz que a palavra santifica, né? Santifica pela tua palavra, e a tua palavra é a verdade. E nós vemos que algumas características desse novo nascimento estão descritas ali em Mateus 5, ser manso, ser misericordioso, ter fome e sede de justiça, ou seja, a pessoa que nasce novamente, ela tem já o desejo, ela recebeu de Cristo nessa nova criatura, o desejo de buscar conhecer qual é a sua vontade e se harmonizar com ela. Então o processo de santificação está completamente dependente de uma verdadeira justificação, a justificação genuína. Obrigado. Vou encerrar com uma citação que se encontra em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 396, que diz, prestem atenção nessa, que essa é importante: ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé, enquanto continuar na prática das coisas que a palavra de Deus proíbe, ou enquanto negligenciar qualquer dever conhecido. Eu gostaria de terminar com uma pergunta. Olhando para o seu coração hoje, existe alguma prática que a palavra de Deus proíbe, que você tem constantemente praticado? Existe algum dever, alguma coisa que você sabe que tem que fazer
e não faz e fica adiando. Se é esse o caso, que você possa, que nós possamos, se é esse o meu caso também, que Deus possa abrir nossos olhos e que nós possamos resolver essas questões, pedir perdão a Deus e pedir a sua graça para que nós podemos viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Que Deus